Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Durante toda esta semana da designação do Vem Segue-me, nós estamos estudando as sessões 85 a 87. Doutrina e Convênios 85, essa sessão Joseph Smith ele escreveu em forma de carta a William W. Phelps no dia 27 de novembro de 1832. O teor desta carta ele corresponde aos pensamentos e questões com que William estava sendo afligido e foi considerado como a palavra do Senhor. Santos, eles estavam se juntando a Sião, mas eles não estavam dispostos a viver as leis estabelecidas por Sião. Eles não estavam dispostos a dedicar completamente a si mesmo, muito menos a consagrar os seus bens para o estabelecimento do Evangelho, para o bem-estar do reino de Deus. E por conta disso, eles não poderiam receber mordomias. E assim foi ordenado que os que viessem a Sião, mas que não fizessem parte, que não quisessem viver a lei estabelecida para Sião pelo Senhor, eles não deveriam ter seus nomes registrados como membros fiéis da igreja. Vamos trazer um pouquinho disso para a nossa realidade agora. Será que estamos nós a aceitar parcialmente o que o Senhor nos pede? Será que estamos nós querendo escolher a que mandamento seguir? Ou a que conselho dar ouvidos? É algo a ponderar e prestar atenção, analisar a nossa vida. Porque, infelizmente, nós podemos observar que, assim como estava acontecendo com os santos no início da restauração, também acontece conosco hoje. Nós queremos estar em Sião, mas nós não queremos pertencer a Sião. Nós não queremos seguir as leis estabelecidas para se viver em Sião. E aí isso fica complicado. Quão abençoado eles seriam se eles tivessem entendido com humildade de coração a estes mandamentos, né? Porque o Senhor ele estava disposto e ele havia prometido que os protegeria se fossem fiéis a esses mandamentos, né? A essas heranças pelos quais eles tinham direito por obediência. Quantas bênçãos muitas das vezes nós perdemos por não estarmos dispostos a fazer exatamente o que o Senhor espera que nós façamos, né? Ou algumas vezes nós até fazemos, mas fazemos parcialmente e às vezes reclamamos por não recebermos o todo, por não recebermos a recompensa pela qual aquela lei, aquela obediência se baseia. Mas o Senhor ele não pede um mandamento pela metade. Ele não pede talvez faça isso ou faça apenas o que lhe convém, ou faça apenas o que você gostar, o que for de acordo com os seus desejos. Não, o Senhor ele espera que nós possamos viver de forma plena o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos ser seletivos com relação às coisas do Senhor. Então, os últimos versículos dessa seção 85 afirma que todos cujos nomes não estiverem escritos no livro da lembrança, a recompensa que eles receberão serão a recompensa dos incrédulos, aonde há pranto e ranger de dentes. As escrituras afirmam que com eles, aqueles que não tiverem seus nomes registrados nesse livro de lembrança, será feito como foi feito ao povo de Esdra. Procuraram seus nomes registrados e não encontraram sua genealogia, porque foram rejeitados, porque eles haviam feito coisas fora do convênio, e eles então acabaram sendo contaminados. Nós vemos isso lá no versículo 4 e 12 da seção 85. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, devemos levar muito a sério este mandamento bíblico de fidelidade e observância aos princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, para que os nossos nomes eles possam estar registrados nesse livro de lembrança. Esse livro que vem sido escrito por Adão e continua sendo escrito pelos grandes profetas da igreja, que registraram sua genealogia e os feitos dos seus antepassados. Que os nossos nomes possam se encontrar nesses registros também, né? Todos aqueles que não se acharem registrados no livro de recordação, eles não terão recompensa alguma. Nós vemos isso lá no versículo 9.
E interessante que no versículo 8, o Senhor fala sobre firmar a arca de Deus. Então, o que significa isso? Ele diz: enquanto o homem foi chamado por Deus e designado que estenda a mão para firmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é afligida pela flecha vívida do relâmpago. Então, o que significa firmar a arca de Deus? Essa frase se refere a um evento ocorrido na época do rei Davi, quando os fariseus devolveram a arca que eles haviam se apoderado indevidamente. No caminho, enquanto a arca estava sendo transportada para o seu local oficial, ela pisou em terra, o carro que ela estava sendo transportada pelos animais pisou em terra fofa, assim, em terra irregular, falha. Então a arca pendeu para o lado como se fosse cair. E um homem chamado Uzar, ele tocou na arca, ele segurou, ele tentou firmar a arca para que ela não caísse. Então naquele momento ele foi ferido de morte, né? E isso parece um pouco forte demais, né? Um castigo forte demais. Afinal de contas, ele só tentou firmar a arca. Mas quando nós buscamos humildemente pelo Espírito uma compreensão dos fatos, fica fácil entender o que aconteceu. A arca, ela era um objeto tangível que simbolizava a presença de Deus, seu trono, sua glória, sua divindade, sua majestade. Apenas os sumos sacerdotes, eles possuíam autorização para encostar na arca. Isso depois de passar por um ritual de purificação muito rígido. Só então eles poderiam estar na presença da arca, né? E naquele momento, aquele homem que não possuía a autoridade, que não compreendia a magnitude do que aquela arca simbolizava, achou que poderia tocar nela e firmá-la. Era a representação do poder de Deus, da divindade de Deus, né? Então, como nós podemos achar que podemos firmar a arca de Deus? Então, o Senhor está se referindo a esse povo naquela época, no início da restauração, aos santos. Como é que eles acham que eles podem, então, dar palpite? Como é que eles podem, então, dizer como que a igreja deve ser organizada? Como é que eles podem achar que eles podem decidir a que mandamento é que convém realizar? Como eles ousam firmar a arca, ignorando ao que ela representa, ao que ela significa? É como se nós estivéssemos achando que Deus precisa ser salvo. E Deus não precisa ser salvo. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos ser firmados pela palavra do Senhor e erguidos pelo seu poder, né? Então, precisamos transmitindo também isso para a nossa realidade. Eu gosto muito de estudar dessa forma, sabe, gente? Trazendo o que a gente está estudando nas Escrituras para a nossa realidade atualmente, aonde isso se encaixa e observar se alguma forma eu estou agindo dessa forma indevida ou eu estou fazendo o que o Senhor pede, buscando ser melhor, né? Então, às vezes nós tentamos fazer isso, né? Tentamos ignorar os conselhos do Senhor e ajustá-los à nossa vida, à nossa necessidade e ao que nós queremos, né? Então, quando os santos se recusavam a viver as leis estabelecidas pelo Senhor, eles estavam fazendo exatamente isso, tentando firmar a arca como se Deus precisasse de ajuda, como se Deus precisasse ser salvo, né? Então, com isso, nós corremos um sério risco de nos desviarmos da nossa esfera de ação, daquilo que nos é designado a fazer, que nós temos como responsabilidade para fazer aqui, e corremos o risco, então, de não conseguirmos, né? Alguns, infelizmente, tentam firmar a arca sem presumirem ou sem possuírem a devida autoridade, sem ser esse o seu papel, né? E com isso eles correm o risco de morrerem espiritualmente,
de sua alma se tornar vazia, amargurada, sua mente desajeitada, sua compreensão enganosa e seu espírito deprimido. Então é fácil entender o que acontece quando as pessoas elas acabam afastando do reino de Deus. Quando as pessoas saem magoadas com o Senhor, com os outros e começam a justificar as suas ações e até mesmo a falar mal das coisas do Senhor, né? Como se tudo estivesse errado e o ponto de vista dela estivessem certos. Então, possivelmente, isso começou a acontecer com elas enquanto elas estavam dentro da igreja, questionando as coisas do Senhor, tentando firmar a arca, quando esse não era o seu papel. Então, que nós possamos nos vigiar para que nós não venhamos a morrer espiritualmente e ter o nosso entendimento desajeitado, né? Não conseguir mais entender as coisas do Senhor, sentir as coisas do Senhor e nos tornar como espíritos deprimidos e vazios, né? O Senhor, Ele está sempre nos ensinando, mas apenas os desejosos de coração e ação são capazes de compreender as parábolas que o Senhor usa para nos ensinar, para nos instruir. No dia 6 de abril, enquanto trabalhava na tradução da Bíblia, Joseph Smith ele recebeu uma explicação mais detalhada da parábola do joio e do trigo. E isso nós encontramos na seção 86 de Doutrina e Convênios, né? Isso aconteceu provavelmente porque em nossos dias essa explicação mais detalhada da parábola do joio e do trigo aconteceu provavelmente porque nos nossos dias que está sendo feita essa colheita e essa queima do joio, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa parábola e os seus ensinamentos maravilhosos para os nossos dias, mais do que em qualquer outro momento, né? Então, o Senhor ele começa a falar e dizer o que significava cada um dos ensinamentos desta parábola. Então, a parábola ela se encontra em Mateus 13, a partir dos versículos 36, aonde os discípulos pediram para que Jesus Cristo pudesse explicar sobre a parábola. Então, Jesus Cristo começa a falar-lhes, né, que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E aqui ele já começa explicando quem são, né? Quem são, lá no versículo 2 ele diz: Eis que em verdade vos digo que o campo era o mundo e os pastores eram os semeadores. E algumas vezes os críticos da igreja usam isso para achar que podem encontrar controvérsias a respeito desta tradução. Quando eles dizem que no Novo Testamento o Senhor fala que Jesus Cristo é o semeador, que Ele é o semeador, né? E aqui na seção 86 ele fala dos seus apóstolos. Mas não há controvérsia alguma, não há falha alguma, está corretíssimo as duas coisas, né? Até porque nós sabemos que os apóstolos são representantes do nosso Salvador Jesus Cristo. É como se o próprio Salvador Jesus Cristo estivesse agindo sobre através dos apóstolos, né? Através das suas testemunhas especiais e autorizadas, né? Então, é algo que eu gostaria de enfatizar nesse momento, né? Porque às vezes as pessoas tentam pegar pequenos detalhes para nos fazer acreditar que nós estamos errados, para nos fazer acreditar que estamos enganados ou estamos sendo enganados. Mas a verdade é que não há controvérsia alguma, está correto a tradução, né? E ele continua dando a explicação, né? Ele fala lá no versículo 3, e depois de terem adormecido a grande perseguidora da igreja, apóstata, a prostituta, sim, Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem de seu cálice, em cujos corações o inimigo, sim, Satanás,
assenta-se para reinar. Eis que ele semeia o joio, portanto o joio sufoca o trigo e impede a igreja, impele a igreja para o deserto, né? Então o Senhor ele está explicando aqui que ele fez o plantio da boa semente, mas veio o inimigo na calada da noite, né? E começou a espalhar o joio entre o trigo. E aí então, quando ele se refere que o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto, ele está se referindo ao fato da morte dos apóstolos, né? De que eles seriam, de que a igreja viveria esse momento de grande apostasia e que nós já conhecemos, né? E aí naquele momento o joio ele foi colocado no meio do trigo e ele continua lá no versículo 5. Eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos e esperando para serem enviados a ceifar os campos, né? E aí naquele momento o Senhor diz que não é o momento de arrancar o joio do trigo, enquanto as folhas ainda não estiverem amadurecidas, né? Pois eles ainda não estavam prontos, ainda tinham a sua fé fraca. No início da história da igreja, da restauração do evangelho, os líderes eles ainda estavam aprendendo, ainda estavam sendo instruídos, eles ainda estavam aprendendo a reger o reino de Deus na terra. O próprio Joseph Smith, todos passivos de erro, sendo instruídos pelo Espírito para orientar e para levar o evangelho avante, né? Então, o Senhor, ele deixa claro aqui nesse momento que ainda não era a hora de fazer essa separação e que apesar desses incrédulos estarem lá no meio, apesar dessas pessoas serem membros da igreja, mas ainda assim não eram pessoas fiéis, não era o momento de tirá-los de lá, porque isso provocaria grandes tumultos, grandes problemas, e isso poderia fazer com que aqueles que ainda estavam com a sua fé fraca, que ainda estavam aprendendo a caminhar no reino de Deus, também fossem atingidos com isso e acabassem sendo afastados da luz do evangelho, porque a verdade é que o joio e o trigo, enquanto eles não estão maduros, não é possível reconhecê-los. Você não consegue saber a diferença entre eles até que estejam maduros, aonde do trigo sai a semente, sai o alimento, né, que nutre, que fortalece, e o joio ele apenas se torna uma palha ao vento que não serve para nada, a não ser para avivar o fogo, né, a não ser para ser queimado no fogo. Então, o Senhor usou sabiamente a parábola do joio e do trigo nos nossos tempos para poder dizer aos líderes no início da restauração que esperassem, que apesar de saber quem são, eles, como estavam ainda aprendendo, eles não conseguiriam distinguir com clareza quem era o joio e quem era o trigo, quem era o justo e quem era o injusto, quem era o fiel e quem era o infiel dentro da igreja. E não era o momento de separá-los, né? E o Senhor fala que os seus anjos estavam clamando. Esses são os anjos que tem a tarefa de separar o joio do trigo. E o profeta Wilford Woodruff, ele ai gente, eu não vou conseguir lembrar agora certinho, acerca, eu acho, de 30 anos, acerca de muitos anos depois, ele falou que esses anjos já haviam sido enviados à terra e que a essa separação já tinha dado início. E nós vemos isso através das grandes calamidades. E ele profetizou que as calamidades a partir daquele momento se tornariam cada vez piores, cada vez mais difíceis. E que guerras, pestes,
calamidades, muitas coisas ruins aconteceriam, aonde esses anjos já estavam fazendo a separação do joio e do trigo. Então, nós já vivemos esta separação. E o Senhor deixa claro que essa separação ela aconteceria no final dos tempos. E muito próximo da segunda vinda nós estamos, cada vez mais próximos nós estamos. E o Senhor está fazendo a separação do seu povo, porque já estão amadurecidos e já se consegue perceber a diferença entre o povo do Senhor e aquela grande e abominável prostituta, a Babilônia, né? Aonde habita toda a iniquidade, todos os sentimentos e todas as ações ruins. Já se consegue ver. Nós precisamos, e à medida que nós continuamos, como ele fala lá no versículo 11, portanto, bem-aventurados sois se continuares em minha bondade, uma luz para os gentios, por meio deste sacerdócio, um salvador para o meu povo, Israel, o Senhor disse-o. Então, à medida que nós continuamos na bondade do Senhor, nós podemos ser uma luz para o mundo e nós podemos ajudar outras pessoas a entenderem as bênçãos que vêm por meio do sacerdócio do Senhor, as bênçãos do batismo, as bênçãos da missão, as bênçãos da ida ao templo, as bênçãos do chamado, as bênçãos de se fazer parte do reino de Deus na terra, através do nossa luz, do nosso exemplo. Mas ele diz que apenas se nós continuarmos na sua bondade. E o que significa isso? Continuarmos na bondade do Senhor, né? Se nós continuarmos sendo merecedores de sua misericórdia, quando nós nos arrependemos, se nós continuarmos vivendo as suas leis, obedecendo as suas ordenanças, desta forma nós seremos como uma luz, como um farol que vai indicar às pessoas o caminho a seguir, o caminho que os levarão à presença do Senhor, né? Vocês já pararam para pensar como é serem salvadores no Monte Sião? Salvadores no reino de Deus? É uma responsabilidade grandiosa, mas também uma responsabilidade maravilhosa. Nós entendermos o nosso papel nesta obra sagrada. Nós estamos falando a respeito disso desde o início do estudo de Doutrina e Convênios. O Senhor vem mostrando o nosso papel nesta obra sagrada. Tão somente continuarmos em sua bondade. É um desafio maravilhoso. Eu sou tão grata ao Senhor por me fazer entender estas coisas. Então, no dia de Natal, nós sabemos que é geralmente um momento para nós refletirmos, né, sobre mensagens de paz, de amor, de boa vontade para com os homens, né? Então, no dia 25 de dezembro de 1832, a mente de Joseph Smith ela estava ocupada com as ameaças de guerra. A Carolina do Sul tinha acabado de desafiar o governo dos Estados Unidos e estavam se preparando para batalhar. E o Senhor revelou a Joseph Smith que aquele era apenas o começo. A guerra, declarou ele, se derramará sobre todas as nações. Seção 87, versículos 2. Parecia que essa profecia aconteceria logo. Mas não foi bem assim que aconteceu não, tá, gente? Algumas semanas a Carolina do Sul e o governo americano, eles fecharam um acordo e a guerra ela foi evitada. Mas uma revelação nem sempre é cumprida na ocasião que ela é dada e nem de maneira como esperamos. Ela acontece da maneira do Senhor. E algumas pessoas elas usam isso também para tentar descredibilizar o profeta Joseph Smith.
Mas a verdade é que aproximadamente 30 anos mais tarde, os enganadores e aqueles que falam mal, os mentirosos, que falam mal da Igreja de Jesus Cristo, eles não relatam, né? Aproximadamente 30 anos mais tarde, muito tempo depois do martírio de Joseph Smith e dos santos se mudarem para o oeste, a Carolina do Sul se rebelou, dando início a uma guerra civil. O valor dessa revelação ela não está em prever a época em que as calamidades acontecem, mas em ensinar que o que nós podemos fazer quando elas acontecerem. Nós precisamos acreditar que as palavras dos profetas elas se cumprirão, porque não são homens falando a homens, mas são homens chamados por Deus que representam o Senhor na terra falando para nós. Então não se trata de quando elas vão se cumprir ou de como elas vão se cumprir, mas se trata do quão preparado nós estamos para o cumprimento dessas profecias. E o Senhor diz como que nós podemos nos preparar, lá no versículo 8 da seção 87. E ele diz: portanto, permaneceis em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor. Pois eis que depressa vem, diz o Senhor, né? Então, as profecias dos profetas, elas serão todas cumpridas. E o Senhor, ele nos ordena que nós permanecemos em lugares santos e que nós não sejamos movidos. E o que isso significa para cada um de nós? O que significa para você permanecer em lugares santos e não ser movidos? Então, naquela época, os santos, eles estavam se dirigindo para Sião. Eles estavam em um lugar santo. Mas o Senhor falou que eles era mais do que isso, era estar e não ser movido daquele lugar. Quando ele diz não ser movido, também se refere ao fato de não ser movido em meu coração e em minha mente, para que eu não venha a apostatar. Permanecer em lugares santos também são as nossas capelas, os templos do Senhor, aonde são um refúgio para todos nós. Permanecer em lugares santos são as nossas casas, aonde nós fazemos de nossos lares um santuário para Deus, aonde ali habita o Espírito, aonde ali habita o amor, aonde habita a orientação do Senhor para nossas vidas. Permanecer em lugares santos, sobretudo, somos nós mesmos. Nós, nossa mente, nosso coração, e não sejamos movidos pelo orgulho, pela insensatez, pela raiva, pela descrença, mas sim ser movidos pelo amor, pela fé, pela confiança em Deus. Nós devemos permanecer em lugares santos e não ser movidos. Devemos estar firmes e inamovíveis na obra do Senhor. É desafiador, mas se o Senhor disse que é possível fazermos, é porque é possível. Se Ele disse que esse é nosso refúgio de segurança, então que possamos acreditar e todos os dias trabalhar a nós mesmos para que dentro de nós seja o nosso lugar santo, um lugar dedicado a Deus, e de lá nós não devemos ser movidos por nada. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês me assistirem. Se chegaram até aqui, é porque gostaram do vídeo. Então, deixem seu like, seus comentários e compartilhem. Até o próximo vídeo, gente!